E aí, pessoal, vamos fazer uma relação, contar uma historinha rápida aqui e a partir daqui a gente vai começar a definir uma linha de raciocínio que me parece importantíssimo para o futuro do Grêmio. Voltar a algumas casas. Presidente Romildo, e eu fui e elogio demais o presidente Romildo por um motivo claro, que foi aquela entrada dele, aquela quebra de paradigma lá em 2015, eu já falei muito sobre isso aqui, e me parece importantíssimo que a gente faça essa avaliação neste momento da história, sobretudo após o episódio da pandemia, que quebrou também o paradigma, mas nesse caso não o do Grêmio, de todos. O presidente Romildo, quando entrou no Grêmio, ele sucede o presidente Fábio Koff, e ele recebe um clube que paga muito caro por jogadores relativamente sem legado aqui. Vocês lembram daquele time que o presidente Fábio Koff montou, que era um time muito caro. E ele quebra, dentro dessa linha, ele quebra uma série de paradigmas, manda jogadores embora, mandou o Moreno, mandou o Barcos, e começa a montar um trabalho diferente. Dentro deste processo, começa com o Filipão, vem o Roger, recebendo um salário muito, vamos dizer assim, compatível com a realidade do Grêmio e sem grandes figuras. O Grêmio naquele momento tinha Groy, tinha Jeromel, tinha Maico, tinha logo em seguida, no ano seguinte, teve o Kahneman. O Grêmio começa a montar, vocês sabem qual era a folha de pagamento do Grêmio em 2016? 5,6 milhões de reais. 5,6 milhões de reais. Não vou falar o salário dos jogadores aqui, só que a linha era de um clube que investia em categoria de base, que tinha um custo futebol muito dentro da sua realidade e que conseguiu, a partir daí, se valorizar e vencer. E o Grêmio foi multicampeão e o Grêmio montou um dos melhores times da sua história. Mas depois o Grêmio perdeu a linha. E quando o Grêmio perde essa linha, e por que eu falo em perder a linha? Porque aquela base que o Grêmio tinha montado deixou de ser a estrutura do que se tornou hoje um time de 13 milhões de reais, de quase 14, muitas vezes, milhões de reais. Só que, assim como em 2015, surge a pandemia que ensina para todos o seguinte: deste jeito não vai, a conta vai vir a galope. E aí, quando a gente nota isso, a gente diz o seguinte: chegou a hora do presidente Romildo quebrar essa rotina. Porque não pode uma comissão técnica custar 1,5 milhão, não pode um grupo de jogadores custar 12 milhões neste momento. Neste momento. E eu não estou aqui criticando, aí vai dizer, pô, César, mas quando ganhou o Jeromel ganhava 500, agora ele ganha mais. Claro, claro. Eu não tenho dúvida disso. Algumas peças vão ter que ser cortadas, porque a realidade não aceita mais aquilo. Exatamente como o presidente Romildo anteviu de forma brilhante lá em 2015. Algumas coisas, alguém queria que o Barcos fosse embora naquele momento? Não. Alguém queria que o Moreno fosse embora? Também não. Só que naquele momento chegou e disse o seguinte: eu não vou a lugar nenhum assim. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque não ia conseguir fazer. E o Grêmio quebra aquela rotina, entra numa outra realidade, bota o pé nos trilhos e vai. E hoje precisa naturalmente fazer a mesma coisa. Eu não estou aqui dizendo para demitir o Renato nem para contratar o Roger. Eu só estou dizendo que as realidades são construídas dentro do momento. E o momento atual do Grêmio indica uma volta ao passado. Uma volta ao passado. Olhar definitivamente para as categorias de base, terminar com a figura dos figurões, a figura dos figurões é ótimo, com os figurões que ganham muito e ficar com peças pontuais dessa espinha dorsal cara que o Grêmio tem. Com o Jeromel, com o Kahneman, talvez, com o Michael que está já encaminhando para fim de carreira. Essa é a estrutura. O próprio Diego Souza que vem se adaptou bem. O resto, com todo respeito, tem que começar a procurar o caminho de saída. E o Grêmio recomeça esse processo que a gente sabe, se fizer agora, daqui a 1 ano ou 2, volta a ganhar. Se não fizer agora, daqui a 1 ano ou 2, vai ter que pagar esse monstro que criou. É assim a realidade do futebol. Ah, o pessoal fica meio bravo, pô, você tá queimando. Não é queimar, é fazer um entendimento. Você sabe, eu vou contar rapidamente uma história para vocês.
Ninguém defendeu o presidente Romildo naquele episódio lá. Peguem uma coluna que eu fiz na Zero Hora em outubro de 2015, que eu vou muito em defesa com o presidente Romildo. Perguntem para o presidente Romildo quem é que procurou ele na sala dele para dizer: esse é o caminho, presidente. Esse é o caminho, o senhor vai ter em mim sempre o apoio. Fui lá, perguntem para ele. Perguntem para ele. Então, essa realidade a gente viveu e vai viver. A gente tem que escolher o destino. No futebol, tu tem a opção de não plantar. Quando tu planta, tu obrigatoriamente tem que colher. O Grêmio tem hoje uma opção de plantar. Hoje o Grêmio tem. O Grêmio tem dois rumos bem distintos. Segue com essa política de gastar com jogadores caríssimos, com comissão técnica caríssima, ou toma outro rumo. Minha opinião, só opinião, toma outro rumo. Larga de mão o que aconteceu até aqui. Esse momento acabou na história do futebol. O momento é o outro. Assim como, de forma brilhante, o Romildo fez em 2015. Esse para mim vai ser o balizador da solução dos clubes logo ali. O grande clube de futebol no futebol brasileiro, nos próximos 5 anos, vai ser o clube que tomar o rumo certo agora. O Atlético Mineiro está gastando, vai ganhar um Mineiro, vai ganhar uma outra coisa ali, mas depois vai vir essa conta, e essa conta vai vir alta. E eu espero que o Grêmio não tenha essa conta. Se o Grêmio não tomar nenhuma atitude agora, o Grêmio vai ter essa conta. O Grêmio vai ter essa conta. E vocês, gremistas, e nós sabemos, porque doeu muito na gente, nós sabemos o que foi um rumo errado, né? Vocês lembram lá em 2001, né? Vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem o tamanho do custo e o tamanho do que sobrou. Então, dentro dessa realidade, nós temos que ter muita responsabilidade para tentar entender esse processo e, a partir daí, começar a desenvolver uma situação. Vai doer? Vai. Às vezes vai ter que cortar gente que a gente ama. É verdade. Acontece. Só que nesse momento, sempre a instituição precisa estar sendo acima das pessoas. E me parece que neste caso, a gente tem que entender que só vai funcionar, só vai entender se tiver uma quebra dessa rotina, deste momento. Lembrando, 5 milhões e 600 para 13 milhões em 4 anos, é fruto das vitórias, mas em algum momento tu tem que quebrar essa rotina e eu acho que a hora é agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir o canal, gente.